Boa tarde. Começamos o nosso canal teórico quarta-feira, dia 26. Agradecer muito a presença do Dr. Pedro Correia, coordenador da nossa FESaúde. Ele vem aqui falar um tema importante, que eu achei que a FESaúde agora sempre foi a nossa parceira. Dr. Pedro sempre foi uma pessoa muito acessível e que eu tive e tenho uma ligação de respeitabilidade. Isso é uma coisa muito importante, uma parceria boa, desde que a FESaúde iniciou o seu trabalho, e a nossa residência tem o prazer de recebê-lo. Conversei com ele e ele queria colocar para vocês, na verdade, um tema que é a trajetória do programa médico de família, a formação do médico de família e comunidade. Ele pediu para apresentar, que ele não conhece, acho que ele não conhece todos, doutora Stephanie, R2, lá no Teixeira de Freitas, doutora Renata, R1, lá no Teixeira de Freitas, junto com a Stephanie. Eu botei elas porque eu acho elas muito parecidas, Pedro. Até pelo jeitinho das duas, eu encaixei as duas lá no mesmo lugar. Doutora Bruna, R1, está lá no Caramujo com a Marília. Doutora Suzana, acho que você já conhecia, lá no Maceió, minha R1. Consegui convencê-la de fazer a residência, peguei o tornozelo dela e ela passou, foi a prova, a melhor prova que teve, primeiro colocada. Doutora Mariana, na Vila Ipiranga. Tem lá atrás a doutora Vanesca, que é eterna, já tem até aposentadoria na vila, lá na ilha. Ela está doida para ir para o Morro do Céu. Depois, se você conseguir uma vaga no Morro do Céu, ela quer ir para lá, Pedro. Ela já me pediu várias vezes e tal. Mas ela diz que não quer sair da ilha de jeito nenhum. Eu acho que ela come peixe lá na ilha, ela faz alguma coisa lá que eu não sei qual é. Se a gente garra num lugar, não sai, né? Não tem como. Igual a doutora Carita, né? Tentei tirar ela de lá, mas ela não quer descer do Maceió de jeito nenhum. E tá lá no Maceió com o Vinícius, lá batendo uma bola lá, muito bem. Tá muito bem entrosada lá. Então, de novo, agradecer ao doutor Pedro, a gentileza de ter vindo aqui. Certamente virá em outras oportunidades. E essa parceria com a FESaúde se une nessa data. Já tinha se unido anteriormente de um modo virtual, mas agora é presencial e estaremos juntos. Acho que esse auditório vai ficar pequeno, daqui a um mês talvez nós vamos ter que realmente fazer as nossas reuniões lá no Sérgio Aroca, porque nós já estamos com ideia de convocar outros profissionais do médico de família e aqui não vai dar nessa sala. Acho que a nossa sala vai ter que realmente ser lá no auditório do Sérgio Aroca. Não tem problema nenhum, nossa sede é lá, mas vocês vão ser avisados. Obrigado ao Pedro, dou início à explanação dele. Eu vou falar um pouquinho, assim, Jefferson me convidou, né, desde o início das nossas atividades, ele já me convidou de cara para, olha, quiser aparecer no canal teórico, me fala o dia que é bom para você e tal. E eu sempre adiando o convite para ele por causa da confusão que foi o ano passado, né? Da chegada dos novos empregados. Muitos de vocês acompanharam isso, né? Foi um momento muito turbulento e foi um momento que era importante a gente estar dedicado a isso. Acabou que eu não consegui ter uma agenda para estar aqui antes. Mas a gente tem um desejo de frequentar esse espaço, né? Até porque, assim, é um espaço que é muito caro para mim. Eu não fui desse programa, mas eu tive colegas desse programa. Eu fiz a residência no município, né? No Caramujo, mas eu fiz pela UF. E tinha uma colega minha de residência, que era a Camila, que fazia a residência pelo município na mesma equipe. Então a minha R2 era de outro programa, né? Porque os dois programas eles conviviam juntos em um determinado momento. Então, então assim, é muito importante estar aqui e acho que é muito importante hoje apresentar para vocês onde é que vocês estão, né? Eu acho que é um lugar que alguns já são daqui, né? Como o Vanisca já está aqui há bastante tempo. Mas o PMF ele tem uma história, é um programa com mais de 30 anos.
É um programa que ele veio se moldando à medida que o tempo foi passando e que os problemas foram chegando, mas que a gente já tem um conceito por detrás disso, já tem algumas influências, e a gente queria falar um pouquinho disso. Queria apresentar um pouco para vocês a FESaúde, né, porque foi a grande mudança que teve de um ano para o outro. Então, assim, os R2 fizeram prova para estar nas unidades da FMS, né, da Vipacaf, e passaram a estar nas unidades que eram administradas pela FESaúde, tipo, de um mês para o outro, assim, né? Foi uma mudança muito rápida, né? Então a gente... E vocês não tinham obrigação de estarem sabendo que essas coisas iam acontecer, né? Então a gente entende que é o momento mesmo da gente se aproximar mais, né? Eu, Jefferson, Sofia, o próprio Pedro, que é o nosso diretor geral, ele também tem essa vontade, esse desejo de estar estreitando esses laços, né? Entre a FESaúde e o programa de residência. A gente tem conversado com uma certa frequência, né, Jefferson, e temos avançado em propostas para tá cada vez mais a FESaúde apoiando o programa apoiando a FESaúde, para a gente conseguir andar no desenvolvimento dos profissionais, seja através da residência, através de educação continuada, né, a gente vai caminhando junto, né. Eu sou, só para eu dar uma apresentação um pouquinho mais longa minha, assim, eu fiz a residência de 2012 a 2014 no Caramujo. Depois trabalhei como médico de família e comunidade no Caramujo até 2017. Depois fui trabalhar na preceptoria da residência lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em Copacabana, por 3 anos. E aí vim trabalhar na FESaúde a partir de 2000. Então, desde 2000, a gente está aqui do outro lado da rua, que a gente ficava, na Visconde do Uruguai. Jefferson até visitou a gente lá uma época, né? Pensando na assunção das equipes do PMF, a gente também faz a gestão dos CAPs, né? Então, o meu trabalho também se estende a dar apoio e suporte aos CAPs, né? Que é da rede de atenção psicossocial. Mas a gente, desde 2000, estava na expectativa desse 2022, né? E quando chegamos, a gente chegou junto com 800 e poucos funcionários e naquela correria. Então, hoje a gente vai começar a apresentar um pouquinho para vocês do programa que vocês estão, né? Vocês conhecem bastante as unidades que vocês estão, acho que todas vocês assim, já estão bastante familiarizadas com os locais, né? Acho que Bruna, Renata chegaram um pouquinho depois. A Suzana voltou para a unidade onde ela trabalhava, então é mais simples. Vanesca está no mesmo ritmo da Vanesca, né? Pois é, vamos ver. Mas assim, o médico de família é um programa que ele oficialmente ele surge de 91 para 92, mas ele tem uma história no município de Niterói até mais... Não, obrigado, Jefferson. Eu não tomo café. Acho que eu sou o único médico que não toma café. Chopp eu tomo. Mas o médico de família, ele começa em 92 com esse nome. Mas Niterói é um dos primeiros municípios que começam a discutir já na década de 70 com o professor Tomassini, da UF, que foi secretário municipal, a descentralização da atenção à saúde das pessoas, né? Não sei se vocês têm essa ideia, mas a atenção à saúde naquela época ela é muito ligada à questão previdenciária. Então era de acordo com o emprego da pessoa, de acordo com a categoria profissional. Então você tinha os hospitais, aqui tinha o hospital do Orense de Freitas, que era dos marítimos, tinha o hospital dos servidores do estado no Rio. Então assim, você tem vários hospitais com o nome de categoria profissional, porque eles realmente atendiam as categorias profissionais e as famílias. Então assim, o atendimento dessas pessoas era muito ligado a estar empregado, né? E
O Niterói já olhava para isso com estranhamento, e aqui, desde 75, 76, já começaram movimentos para ter esse atendimento em outras regiões, em outros locais que não fossem hospitais, né, que fossem postos de saúde, mas voltados para o atendimento das pessoas daquele território. E aí, já na década de 80, começam a surgir as primeiras experiências no que a gente chama de Projeto Niterói, de centralização das unidades. Acho que Cavalão, Santa Bárbara, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas assim, tem um pouquinho dessa história aqui. Peraí, passei um a mais, ó. Cavalão, Santa Bárbara, e um pouquinho a história. Ali tem mais as unidades que tem. Mas que começaram o Projeto Niterói, que foi uma descentralização desse atendimento. Foi a criação dessas primeiras UBSs, né? Ainda a gente não tinha a história de um profissional generalista que atendia todo mundo, um médico, um enfermeiro. A gente tinha um cirurgião, um clínico, um ginecologista, um pediatra, que era um modelo antigo de posto de saúde. Eu não sei se vocês, na cidade de vocês, ainda tem esse modelo mais antigo, né? Mas é um modelo que ainda existe, né? E agora no Brasil até foi repaginado na PNAB de 2017 com a história da equipe parametrizada, né? Mas que nesse momento era o que se tinha, né, para fazer esse atendimento. E aconteceu que Niterói foi um dos municípios pioneiros nesse processo, né? E foi um dos municípios pioneiros no processo da municipalização dentro da reforma sanitária e da criação do SUS, né? Então, Niterói era um dos municípios que achava que era dever do município fazer a gestão de saúde dos seus equipamentos, né? Então, assim, enquanto outras correntes defendiam que isso era uma coisa do governo federal, do nível estadual, enfim, o município entendia as suas responsabilidades e tinha o desejo de desenvolver isso, né? De desenvolver esse papel. Então, a gente avançou isso para antes da reforma sanitária, da criação do SUS. Niterói já tinha essa consciência. A gente volta para o início da década de 90, assim, né, que é mais ou menos o marco da criação do PMF. A gente tem uma situação de país muito difícil. Eu não sei se tem alguém aqui que é do início da década de 90, da década de 80, acho que não, vocês estão mais para o final, né? Mas acho que Moura, o Jefferson lembra um pouquinho. Eu era criança, mas eu lembro também. A gente vivia num país que tinha uma situação... Pode falar, Diego. Pedro só tem um defeito, ele não conseguiu fazer residência comigo aqui, né? Quando eu cheguei, ele já tinha acabado a residência. Mas também se tornou um belo residente aí, né? Se tivesse ido e com o Moura, né, Moura? Uhum. O Moura tem mais idade que a gente, Pedro. Então ele conhece essas coisas todas. Pô, Moura, depois você passa o nome da dermatologista aí, que você tá bem. Mas então, na década de 90, a gente estava numa crise sanitária muito grande no país. Tinha propaganda, por exemplo, ensinando a fazer soro caseiro na televisão por conta de cólera. Pra vocês terem uma ideia, né? Assim, a gente estava numa situação gravíssima no país, assim, de inflação alta, desnutrição. E assim, Niterói teve o azar de ter duas epidemias juntas, de dengue e de meningite. E Niterói foi procurar em Cuba uma influência, uma experiência positiva de como fazer para realizar o combate dessas duas situações. E nessa viagem para Cuba, inclusive, uma das pessoas, acho que foi o Pedro, né? Estava lá, que é o diretor da FESaúde hoje. Niterói entendeu que já tinha avançado um pouco, né, em Cuba a ideia da atenção primária à saúde e um modelo de medicina familiar e de enfermagem familiar, né? Cuba, a gente ainda tem um defeito, a gente mantém o nome médico de família. Cuba teve o bom senso de corrigir o nome. Eu acho que a gente tem que trocar, porque assim, a gente
não é só médico de família, né? A gente é uma equipe multidisciplinar, uma equipe que atende. Cuba já mudou o nome, a gente precisa também mudar o nome, achei importante, né? Essa ressalva, porque os enfermeiros, os nutricionistas, a equipe do NASF, muitas vezes não se sentem identificados com o nosso nome. Eles sentem um pouco de resistência e tudo mais, e até muitas vezes julgam o programa médico centrado, que eu nem acho que é tanto assim, não é tanto assim para além do que é o cuidado em saúde no Brasil, né? Mas assim, e aí em Cuba, Niterói conheceu a experiência da medicina e enfermagem familiar cubana, que é uma experiência que tinha começado há 8 anos. Antigamente, antes disso, Cuba fazia o atendimento à saúde da mesma forma que aqui, baseado em postos de saúde, né, mais distribuídos em bairros, né, como a experiência do projeto em Niterói. E dentro dessa experiência, Niterói entendeu que eles conseguiram capilarizar esse cuidado para os bairros, né, para as comunidades, para os lugares de mais difícil acesso, e trazer o território, a população, para esse cuidado de saúde, né? Tanto para se posicionar e para organizar isso nas reuniões que eles faziam e tudo mais, mas também para atentar para esse cuidado, né? Para o autocuidado da saúde, né? Então, eu acho que isso encantou um pouco lá o pessoal que foi, e a gente e acabaram trazendo esse modelo de inspiração cubana para cá, né? E aí, assim, implementaram em 92, implementaram a primeira unidade no Preventório, né? Tanto que eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir lá. O Preventório é a unidade, a casa, unidade 01, né? Então, o setor 01 é lá e tudo mais. E aí a gente... E alguns nomes a gente tem de Cuba, né? Por exemplo, setor é um nome cubano. Quem trabalhou no Rio geralmente trabalha com equipe, né? Policlínica também é um nome muito, muito, muito cubano. Cuba usa muito, apesar daqui no Brasil usar também, mas Policlínica, você está lendo coisas de Cuba sobre saúde da família de lá, e quando eu voltei para Niterói eu tentei recuperar um pouco dessa leitura que eu acabei deixando para trás, assim, e eles usam muito. As equipes básicas é um nome que também traz de lá, então você tem muita familiaridade. E uma curiosidade, os colegas mais médicos que vieram trabalhar aqui, que são de Cuba, e que reconheceram esses nomes aqui no nosso programa, né? Então, assim, também viram essa similaridade. Mas acho que tem algumas diferenças também, né? Acho que o modelo cubano era um modelo pensado numa outra tipo de sociedade, numa sociedade em que o médico e o enfermeiro eles moram no bairro que eles atendem, não tem uma dificuldade para ter acesso ao local de trabalho, um médico e um enfermeiro. O modelo que a gente instalou aqui foi um médico e um técnico. A relação que se tinha com o conselho, uma associação de moradores em Cuba, né, que na verdade são as associações de bairro, eram coletivos maiores, mais amplos, bem diferente do que se tinha com a FANIT, sem nenhum juízo de valor da relação com a FANIT, mas é porque é um outro modelo, né, um modelo de poder popular que se tem em Cuba a partir dos bairros. E aqui em Niterói, a gente tinha a saúde articulada dessa forma, mas o desenho do município funcionava de outra forma. Então, assim, não tinha, a gente não conseguiu reproduzir todos os benefícios do que o modelo cubano tinha lá, muito por conta disso. A gente fez para a saúde, mas os outros, o serviço social não foi dessa forma, enfim. Então, assim, não é um modelo cubano, mas é um modelo de inspiração cubana, a gente pode dizer assim, né? Foi tentado fazer alguma coisa e, assim, foi muito importante para o município. O município foi um município pioneiro nesse processo. Foi inspiração, inclusive, para a implementação da estratégia de saúde da família, que também acontece 2 anos depois. A estratégia de
saúde da família, ela já tem uma outra inspiração, ela já bebe de uma outra fonte, uma fonte mais ligada ao Banco Mundial, mais ligada à questão do desenvolvimentismo, né? E tem uma outra pegada, né? Até a questão do número de usuários que cada equipe vai ter, ela não é tão regionalizada assim, ela é mais voltada para um atendimento. Você dá uma cesta básica de coisas e tudo mais. É claro que hoje, com o tempo esse projeto caiu no Ministério, com as pessoas que passaram lá, é outro processo. Hoje a estratégia é um processo muito brasileiro, né? Um processo muito com a nossa cara, mas ele, quando chega num modelozinho olha, vocês precisam fazer isso aqui por conta porque é o projeto do Banco Mundial. E aí, aos poucos, né, a gente vai modulando isso, vai dando um pouco a nossa cara, né? E tem um problema, assim, né, para Niterói, porque Niterói tem um modelo próprio. E à medida que o tempo vai passando e que a estratégia de saúde da família vai acontecendo, o Ministério passa a financiar modelos parecidos com a estratégia de saúde da família. E o médico de família, né, gente? E aí, se eu trocar o nome, vocês me avisam, porque agora eu vou falar estratégia e PMF, então pode ser que eu troque. Mas o modelo da estratégia de saúde da família, né, que na época era o PSF ainda, ele era financiado pelo governo federal e ele tinha a questão do enfermeiro, tinha a questão dos ACS, e o programa de Niterói era apenas o médico e o técnico. Então, assim, além de outras questões financeiras. Então, Niterói viveu uma crise de financiamento da APS, né, da Atenção Primária de Saúde aqui, durante principalmente o final da década de 90 até 2006, que é quando Niterói faz uma conversão e adapta ao seu modelo, né, faz um movimento para adaptar o seu modelo para o modelo da estratégia. E aí tem a introdução do enfermeiro, que acho que acaba entrando mesmo só em 2011, porque eles fazem um concurso, enfim, né? Tem a introdução das equipes de saúde bucal também, a introdução dos ACS. Então, assim, Niterói, nesse período, ela passa... É um programa que passa por diversas dificuldades, principalmente de financiamento, por conta dessas questões. E surge um novo problema também, né? A partir, acho que 2004, 2000 no governo do Godofredo, eu não lembro mais, Jefferson, eu já estou tendo essas referências, mas já estou precisando. Mas foi no governo do Godofredo que o Tribunal de Contas do Estado, ele passa a condenar a forma de contratação do município. Né? A forma de contratação como que era? Era via associação de moradores. E a associação de moradores, ela fazia uma cogestão desse RH com a Fundação Municipal de Saúde. E essa forma, para o entendimento do Tribunal de Contas, e aí eu não sei explicar exatamente o motivo, acho que é um motivo jurídico, enfim, não é uma forma que eles consideram adequada. E aí o que o município passou a fazer é pensar em formas para suplementar isso, né? Enfim, acho que tiveram... cada gestão pensou numa forma, a gestão anterior à gestão que implementou a FESaúde pensou num modelo de OS, que foi aprovado na Câmara, mas que nunca foi implementado. E depois entrou a gestão que né? Aí a inspiração cubana aqui, as fotinhos, ó, parecem fotos nossas, né? Assim, parecem fotos de locais nossos, mas esses são todos fotos de todas não, né? Essa foto aqui embaixo do Fidel Castro é ele no preventório. No preventório não, no palácio. Com esse daqui é o Jorge Roberto, não é? Ele no palácio tinha uma moça nessa visita dele, que foi em 97. Ela recebeu um beijo dele e ela falava que não lavava o rosto. E essa senhora, ela morreu em 2020, agora, Covid. Sem lavar o
ela falou que nunca lavou o rosto. Fizeram uma reportagem dela na época do Covid, né? E lembrando dessa história, né? Assim, que foi para ela um momento marcante da vida dela, assim, né? E, enfim. E aí essa foto aqui, para mim, dessa senhora saindo da unidade de saúde é isso. Assim, a unidade de saúde em casa, eu lembro muito de Niterói, né? E é um modelo muito de inspiração mesmo cubano. Assim, essa é uma foto que podia ser de Niterói, né? Podia ser tirada em Niterói. Aqui um atendimento também numa unidade que parece uma casa, né? E aqui embaixo as brigadas que os médicos cubanos fazem, né? E nós, com muito prazer, recebemos eles aqui no município durante o período dos mais médicos. Eu trabalhei com um que me ajudou muito. Ficamos só eu e ele lá no Caramujo, e a gente, se não fosse ele, eu já tinha saído há muito tempo, né? Ele me ajudou bastante, que foi o Júnior, né? Acho que agora ele está para os Estados Unidos. Acabei que eu perdi o contato com ele, mas foi um amigo que eu fiz aqui, e um cara muito bacana mesmo, assim, né? Além de outros que vocês conheceram, né? Eu acho que o pessoal que trabalha aqui conheceu bastante gente. Aí eu vou retomar. Esse aqui é o contexto das lutas, dos percalços que eu estava falando, né? E eu esqueci de falar de uma coisa que foi muito importante, assim, que eu acho que foi talvez um momento mais simbólico do porquê que o PMF acho que deu certo, assim, né? E que foi um momento triste, assim, né? Não sei se vocês lembram do desabamento do Bumba. Acho que todo mundo sabe o que foi o desabamento do Bumba. O Bumba era um morro que tinha aqui em Niterói, que na verdade ele não era um morro, ele era um aterro sanitário. Aterro sanitário é um nome muito bonito para falar do Bumba. O Bumba, ele era um lixão. E ele foi... passaram cimento e deixaram as pessoas ocuparem. E inclusive levaram o lixão lá pro Morro do Céu, né? E o pessoal do Caramujo tem bronca do Bragança, do Valdenir Bragança, até hoje por causa disso, né? Os irmãos dele foram meus professores, inclusive, lá na UF, né? Mas o Valdenir, ele levou o lixão para lá. Você não pode falar o nome dele lá no Caramujo, que fizeram manifestação, enfim, foi uma briga danada, mas o lixão continuou lá. O lixão que era no Viçoso Jardim, ali no Bumba, foi ocupado, né? Foi deixado ali e foi ocupado. E aquilo ali ficou de um jeito que, em 2010, caiu uma chuva muito grande na cidade, né? E aquilo ali ele não deslizou, ele meio que implodiu, porque tinha os gases e tal. Essa última foto aqui que eu coloquei aqui é a foto lá do local, do desabamento e tudo mais. E foi um momento que a gente estava com muito vazio de poder público no município, sabe? Assim, eu não vou ficar falando o nome, mas assim, acho que quem viveu na cidade nesse momento sabe, e quem quiser também é fácil de recuperar. Mas a gente... Só que para as pessoas que estavam lá, eu estudava ainda lá, né? Eu estudava na UF, eu estava no meu último ano, ou no meu penúltimo ano, agora eu não lembro. Acho que era no penúltimo. E as pessoas... A única coisa que apareceu para as pessoas, a coisa que apareceu primeiro, né? Além da imprensa, mas a imprensa é mais para contar a história e tal, foi o PMF, né? Assim, foram dias, assim... PMF ajudando a organizar abrigo, PMF, assim, eu conheci os médicos do PMF, são os médicos depois que vieram trabalhar comigo lá no Rio, enfim, e eu fiquei atrás deles, né? Ficava atrás do Ubner, que era um coordenador do PMF também, que era meu professor, ficava atrás do Aloísio, que está no ISC, vocês devem conhecer, e participava de algumas reuniões. Conheci alguns coordenadores e supervisores do programa na época, que depois foram meus parceiros e tudo mais. Mas fui acompanhando com eles e vi médico de família organizando abrigo, suturando, indo em casa que
ajudando a tirar a pessoa de situação que não era para estar, né? Enfim. E vi, né, assim, uma grande amiga minha, que é a Ive, uma médica maravilhosa também, uma médica de família e tudo mais, uma pessoa muito legal. Ela era médica da Bumba. E ela foi a pessoa que teve que reconhecer aquelas pessoas que eram achadas ali e que não tinham mais vidas, assim, né? E ela tava sem jaleco, no dia ela levou meu jaleco. Eu até tenho essa lembrança, assim, aí ela, acho que uns 3 ou 4 anos depois que ela me devolveu o jaleco. Assim. Aí eu falei, não, eu nem queria, mas assim, foi uma situação muito emblemática para mim. Acho que ali foi o momento também que eu decidi que eu queria ser médico de família e comunidade. Porque se não fosse o PMF naquele momento ali, aquelas pessoas que estavam esquecidas pelo poder público, que foram negligenciadas por anos. A gente não está falando de um processo só de 2 anos, de 4 anos, a gente está falando de um processo antigo. Elas minimamente foram acolhidas por alguém, e essas pessoas que eu vi acolhendo elas foram os médicos de família, os enfermeiros de família, os coordenadores, os supervisores, né? Acho que eu acompanhei um pouco também a coordenadora da Vipacaf na época, que era a Gisele, Gisela, que era diretora do Agamon, também fez um trabalho incrível, a Verônica também, tirar o chapéu para as duas ali, assim, mas dali para baixo, o resto da gestão batendo cabeça, né, enfim, aí a gente... Depois, até algumas coisas apareceram de porquês e tal, até coisas pessoais importantes, mas assim, né, pelo menos alguém poderia ter ajudado. Enfim, mas o médico de família teve presente, né? Eu brinco com o pessoal do Antônio Pedro, que o Antônio Pedro tem a história do circo, que o circo que pegou fogo aqui, que eles abriram o Antônio Pedro, eu falo com eles que assim, que o nosso circo foi o Bumba, do circo do médico de família, assim. Pra mim, eu acho que a gente cumpriu o mesmo papel que eles, né, naquele momento. E acho que assim, eu tenho muito, muito orgulho de ter conhecido as pessoas que trabalharam naquele dia ali. Eu fiquei muito, muito mexido com isso que me fez ser médico de família. Até dar um lado pessoal nessa brincadeira aqui. Mas é isso, assim. E aí, a partir desse questionamento, né, de TCE, não pode ser contratado mais pela associação de moradores, isso não é mais permitido, enfim. Aí surgiu a ideia da fundação também. Aí eu acho que a gente já estava numa outra gestão, né, na gestão que era antecessora a essa. Acho que Jefferson até já estava aqui, né, Jefferson? E aí eles fizeram acho que isso foi bem bacana, assim, fizeram uma reunião, né, um evento mesmo com os profissionais do programa, do Médico de Família. Eu estava como profissional do programa nessa época, para discutir qual o modelo, se a gente optaria por um modelo de Rio, mas com OS, ou por um modelo mais parecido com o que era o de Salvador. Eu acho que veio alguém de Salvador para cá, ou da Bahia para cá, da Fundação Estatal da Bahia. Eu não vou lembrar qual fundação que era que veio, mas eles fizeram uma oficinas com a gente. Foi uma coisa bem bacana, a UF apoiou. Foi uma das coisas mais avançadas que eu participei na coisa da gestão de saúde como empregado, né? Então, assim, e no final das contas, né, assim, o modelo de fundação foi o que acabou sendo o entendimento ali, tanto dessa oficina, quanto da Câmara dos Vereadores, né, que foi o projeto de lei que foi votado, e também foi depois validado na Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu no mesmo ano. Acho que essa foi lá no campus do Graguatá. Essa conferência foi muito engraçada, gente, porque nesse momento da minha vida, eu nunca imaginaria que eu ia trabalhar na Via Saúde. E eu estava no momento que eu entendia que estava brigando para a gente expandir o funcionarismo público, como é a coisa que eu acredito.
eu ainda era um pouco... e acho que talvez ainda é a melhor forma, né? Mas a gente entende que o tipo de sociedade que a gente está, o tipo de modelo de gestão de prefeitura, outras coisas precisam cair primeiro, né? Mas, assim, nesse momento aqui da conferência, foi um momento que eu falei muito contra a FESaúde, né? E aí, assim, depois acabei 5 anos depois vindo trabalhar aqui, né? Mas é isso, assim, né? Faz parte também. E qual que é a questão, assim, né? Acho que é importante, que eu acho que é importante de começar. Por que a FESaúde ajuda a resolver o problema, né? O que é a FESaúde? A FESaúde é uma fundação pública, mas ela é de direito privado, né? Então ela tem alguns processos que são mais fáceis de serem fiscalizados. Elas nesse sentido, não por facilidade, por facilidade jurídica. Você precisa... na FESaúde eu tenho duas... eu não preciso de tanta burocracia para fiscalizar as minhas compras, por exemplo, como no setor público. E aí eu tenho um pouco mais de agilidade. E eu também consigo contratar um RH que, por exemplo, a FMS não consegue contratar no volume que ela não consegue por conta das leis de controle que foram elaboradas durante a década de 90, durante a década das reformas que foram feitas. Então, assim, hoje o município vai dizer assim, eu vou fazer um concurso para 800 funcionários para a RJU. O município, provavelmente o gestor que abrir esse concurso, ele vai ter um problema de improbidade administrativa grande. Então, assim, infelizmente, hoje a gente, para avançar com uma lógica de funcionalismo público que a gente entenda que dê garantias para o trabalhador, a gente precisa lutar em outras áreas, né? Então, hoje, assim, a gente pelo menos está tentando, dentro da FESaúde, a gente está garantindo a CLT, né? Garantindo as leis trabalhistas. Aí o pessoal da educação fala com a gente, mas CLT e tal, né? Como se fosse um bicho de cabeça. Mas assim, o pessoal da saúde não trabalha nem com isso, né? A gente está acostumado com RPA, para pagar por plantão. Tem pagamento até por serviço de compra na internet agora, né? Hotshot. Então, assim, o pessoal do privado roda bastante aí com a questão para receber, né? Então, assim, a gente está conseguindo garantir uma questão que é do CLT, a gente está conseguindo garantir responder uma demanda do Tribunal de Contas de mais de 14 anos para o município, para todos os gestores do município. Então, acho que isso é importante, né? E a gente, ao mesmo tempo, não abrir mão do caráter público, que é um caráter que é fiscalizado, que é uma unidade que é fiscalizada pelos seus próprios empregados, pelos seus próprios usuários e pelo serviço público eleito, né? Enfim, né? E a gente, além disso, tem assim, né? As nossas propostas, elas são aprovadas por comissões que também estão envolvidas, a UF, estão envolvidas outras pessoas ali, outros agentes importantes, né? Então, assim, é um modelo de gestão muito, muito diferente do que eu conhecia, né? Assim, a grosso modo, comparando, a gente é um modelo de gestão parecido com a Caixa, com o Banco do Brasil, com os Correios, né? Por mais que, assim, o pagamento e o contrato seja por CLT, a gente tem um modelo de gestão que ainda assim tem critérios e características do serviço público, né? Então, acho que isso ajudou bastante a gente a conseguir dar uma outra cara para o serviço de Niterói do que o que a gente tem visto por aí também, né? Que a questão, principalmente sobre a questão das OS e tudo mais, né? Que aí a gente troca prefeito, troca OS, aí perde o fio da meada, aquela população que está ali no território não tem nada a ver com isso e tal. Então, assim, a gente fala muito na FESaúde isso, né? A gente que está lá na gestão, a gente tem uma importância menor.
O que a gente de fato, são os empregados públicos que estão lá dentro. Essas pessoas, elas têm a segurança, assim, né, de que, por mais que seja o CLT, a instituição só acaba por lei. Então, assim, essas pessoas... E a instituição só contrata por concurso, a não ser que não tenha banco de vagas. Né? Por exemplo, a gente fez processo seletivo para médico, porque o nosso banco de vagas para médico esgotou. Mas foi uma instituição criada por lei, uma instituição que só pode ser findada por lei também, né? Pela Câmara Municipal. Então, a gente tem essa segurança para os nossos trabalhadores e a gente sabe que ali na gestão a gente passa. Né? Agora os trabalhadores ficam, como é na Caixa, como é no Correio, como é no Banco do Brasil, na Petrobras. A gente imagina que a gente consegue, a nossa ideia, né, de se comparar com essas empresas também é de pensar como elas, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho. Depois eu queria ver se vocês têm alguma dúvida assim, mais sobre essa questão da FESaúde, que eu acho que essa é a novidade que eu acabei trazendo um pouco mais, e eu sei que assim, a gente fala da FESaúde para vocês porque a gente tem interesse que vocês continuem com a gente, né? A gente sabe que vocês estão em contrato de residência, mas que acabando a residência vocês estão aqui no município, vocês já atendem os usuários do município. A gente tem 2 histórias já de continuidade, né, Jefferson, do Vinícius e da Marília, e vocês estão mais do que convidados a ingressarem com a gente assim que acabarem a residência. A gente conta, inclusive, com o Jefferson para a gente qualificar a nossa mão de obra, né? Acho que essa é um pouco a lógica da nossa parceria, né, Jefferson? De trazer os profissionais com bastante qualidade para dentro do nosso corpo, né? Acho que isso é importante. Eu só trouxe mais um slide, mais 2 slides. Um é o mapa. Eu não sei se vocês têm ideia do município de Niterói, não sei se vocês têm ideia da nossa disposição. Nós somos todos os laranjinhas ali. Tudo ali é a unidade do médico de família. E não sei se vocês conseguem reconhecer onde vocês estão também. É muito pequenininho, né? Não, quem está em Pendotiba e quem está na região norte é difícil se achar, porque tem muita unidade próxima. O pessoal eu não sei se tem alguém da Oceânica. Eu acho que a Valesca já se achou, né? Que é mais fácil. O Caramujo está ali no meio ali. Então, agora é o Lilás. Né? É o Caramujo, porque o que está ali, ó, é o Lilás que está ali encostadinho no baldeador. Porque o outro era o Morro do Céu, que agora tá juntinho lá com vocês. Isso. Mas é isso, pessoal. E aí uma das coisas que a gente já produziu, né? Foi a nossa carteira de serviços. Eu não sei se vocês tiveram contato com ela. A nossa carteira de serviços, ela também é uma carteira de desejos, de aspirações, de horizontes. É uma carteira que a gente tentou ser um pouco mais audacioso no município, entendendo que a gente tem sim essa possibilidade de formar bons médicos de família aqui e que a gente pode abraçar a maior parte das competências da medicina de família e comunidade para dentro do nosso dia a dia, da rotina das nossas unidades. Não é só uma questão de ainda a implementação dela, ela não passa só pelo treinamento dos profissionais, né? Passa também por uma questão de insumos, passa também por uma lógica de compra de equipamento, por uma série de questões. Mas a partir do momento que a gente coloca no papel e publica, isso está no nosso horizonte e está no horizonte da população. Então, assim, cabe a gente não desapontar a população e correr atrás para implementar isso, e cabe a população cobrar a gente também, né? Eu acho que essa é a ideia, assim. Então, assim, das coisas que a gente trouxe e que a gente tem desejo de colocar aqui, coisas que facilitariam muito a nossa vida logo, assim, fazer uma oficina de risco cirúrgico com vocês para a gente conseguir dar os riscos cirúrgicos nas unidades.
Principalmente a gente no município, a gente tem muita sorte. A gente não precisa dar risco cirúrgico das cirurgias do Agamon. A gente não precisa dar risco cirúrgico das cirurgias do Antônio Pedro. A gente dá risco cirúrgico de catarata, basicamente. Né? E aí a gente precisa fazer a oficina com vocês, né? Ter os eletros nas unidades, né? E fazer o contratante também, né? A empresa lá, o IBAP, a Santa Beatriz, as empresas que prestam serviço para o município, aceitarem o risco cirúrgico feito pela unidade. Porque no Rio, eu fazia risco cirúrgico parte da minha rotina, né? Aqui eu sei que tem algumas dificuldades, né? Os que eu fiz aqui nunca devolveram, não, mas eu acho que é porque o carimbo vem lá como RT da FESaúde, alguma coisa, mas eu já tive médico aqui que teve risco cirúrgico devolvido, que a empresa não quis fazer. E aí a gente tenta resolver tanto a questão técnica de deixar todo mundo mais ou menos nivelado quanto esse assunto, né? E até coisas mais complexas, né? A gente tem vontade de ter um eletrocautério na unidade para fazer pequenas cirurgias, né? Tirar um nervo, fazer alguma cirurgia, remoção de cisto sebáceo, alguma coisa assim, a gente consegue fazer. Eu fazia oficina disso na preceptoria da residência. A gente precisa fazer isso acontecer aqui. Isso é bom pra gente, é bom pra residência, é bom pro programa. O programa ele ganha mais, né? O limite do programa ele tem muito a ver com o limite do que a gente tem, né, Jefferson? Também do município de saúde. Então hoje o limite do aprendizado de vocês está de acordo com o que os nossos médicos podem fazer e podem executar. À medida que eles forem, isso for se expandindo, que a gente for trabalhando junto para isso acontecer, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Pessoal, eu estou disponível para vocês me perguntarem, tirar dúvidas. Antes queria agradecer novamente ao Dr. Pedro por ter vindo aqui. Tenho certeza que o ano que vem essa será a aula inaugural. Quer dizer, eu acho que era importante os residentes que estão chegando terem essa aula, né? Eu peço desculpas a gente não ter começado ela tão inaugural, mas também não estamos tão longe. Que bem, né, Pedro? Eu acho que certamente poderia ser a aula inaugural para a apresentação do programa para vocês. Acho que a culpa foi mais minha do que sua. Vamos botar os dois. Então, na verdade, queria colocar algumas coisas que eu acho importante. Me formei no Rio e em 85, em 87 eu já estava na prefeitura de Niterói como médico. E eu fui contratado no plantão do Largo da Batalha. Vocês não têm ideia do que era um plantão no Largo da Batalha, com aquilo tudo aberto. A gente era meio médico, policial, boxeador, a gente saía no tapa com todo. Era uma coisa terrível. Moura também, quando chegou, acho que foi dar plantão na Engenhoca, que também não era fácil. Então eu e Moura temos um escudo forte. Desde esse ano, tivemos o desprazer, eu não tenho vergonha de dizer, que nós entramos no governo do Dr. Valdemir Bragança, né? Que foi um prefeito péssimo aqui em Niterói. Na área da saúde, tinha até um secretário de saúde que eu respeito, que é o Dr. Heitor Braga. Ele está vivo ainda, tem 92 anos e tem o privilégio de ser médico dele. E da família dele, é uma pessoa honrada, mas a prefeitura do Dr. Valdemir de Bragança não foi lá essas coisas. Enfim, depois veio a prefeitura do Jorge Roberto da Silveira, que deu um avanço nessa cidade. E quando o Dr. Pedro fala em médico de família, tudo começou com Jorge Roberto da Silveira. Por que Jorge Roberto da Silveira teve a felicidade de conhecer e convidar um secretário de saúde que foi o mentor disso tudo, que chamava-se de Dr. Gilson Cantarino. Faleceu ano passado. Também tive o azar de ser o médico dele, acompanhei ele até o óbito dele. Ele teve uma ruptura de aneurisma cerebral. Não sei se Pedro conheceu o Dr. Gilson, mas
de qualquer maneira. Conhecer de livro, assim, né? Então, de qualquer maneira, um homem brilhante, um homem socialista, um homem que teve em Cuba e aí conseguiu, na verdade, dar essa inovação do nosso projeto do médico de família. Também não posso, de maneira nenhuma, negar a participação importantíssima de uma pessoa chamada Maria Célia Vasconcelos, uma pessoa que até hoje luta pela saúde de Niterói, é uma pessoa brilhante, uma pessoa que também participou da história do médico de família, uma pessoa que de esquerda, uma pessoa como eu, uma pessoa que muito honesta e que também brilhou e brilha até hoje pelo nosso médico de família. Eu tive o privilégio de ser subsecretário dela, eu fui diretor de uma unidade lá em Jurujuba, e aí quando eu cheguei na unidade, dentro da unidade tinha a policlínica, que eu era o diretor, e na mesma área tinha o médico de família. E naquela ocasião, o médico de família ganhava mais do que os médicos estatutários, Pedro. Então ali tinha um caminho que eu falava que era o território de Gaza. Era o palestino e judeu. Que o médico de família não entrava na policlínica e a policlínica não entrava no médico de família. Era uma briga pesada que eu consegui unir dentro da unidade. Não, porque ela ganha mais do que eu não vou fazer vacina ali, porque eu ganho menos, a outra também não ia lá porque brigava. Então a policlínica era uma briga interna muito grande. Eu consegui chamar o médico de família e o médico de família começou a fazer parte da policlínica também, até hoje, né? Existe lá com toda alegria e todo mundo se dá muito bem. Então isso tudo foi construído aos poucos e o médico de família ficou muito grande. Maria Célia conduziu isso brilhantemente durante anos. Depois chegou a FESaúde, como o Pedro colocou, também foi importantíssimo nessa transição. De lá eu fui ser coordenador da CREG, da Central de Regulação. Também tive grandes sucessos, consegui na verdade, intervenções no Antônio Pedro, a ressonância não fazia em Niterói, e a gente conseguiu botar todo mundo lá dentro. Uma briga muito grande, sempre a gente conseguiu unir a saúde de Niterói. Eu acho que a Fundação hoje se enriquece disso, e a FESaúde veio para unir justamente aquilo que Gilson Cantarino idealizou junto com Maria Célia, o nosso projeto de médico de família. Eu substituí um médico que estava na coordenação antes de mim, Dr. Sérgio Arino, um pediatra muito bom, uma pessoa ótima, mas infelizmente ficou doente, se adoeceu. Até fui vê-lo no consultório, fui ver no hospital essa semana, ele não está bem, não está bem mesmo, uma doença grave. Alô? Está internado no Nitidório, eu fui assisti-lo segunda-feira com uma doença muito grave. Fiquei com pena, mas eu o substituí aqui, ele ficou um ano aqui numa situação muito ruim. A coordenação e, na verdade, a residência médica deu um declínio muito grande nesse período que o Dr. Sérgio não pôde assumir. O Dr. Moura chegou no final do ano também já com os residentes já de metralhadora em cima dele, porque nada funcionava, né, Moura? E tinha até queixa lá no Coreme com denúncias. Eu assumi isso aqui em março, e aí com o Moura a gente conseguiu reerguer a residência. Eu tenho muito orgulho dessa residência. É uma coisa que eu fico até emocionado de ver vocês trabalharem. Fico emocionado de ver a Marília, que era do Mais Médico, pediu demissão e foi fazer residência, e ela hoje é preceptora do Caramujo. Vejo o Vinícius, aquele jeito dele meio dispersivo, mas um ótimo médico que acabou a residência e agora é preceptor do Maceió. Tive o prazer de conhecer o Dr. Antônio, uma pessoa belíssima, de um caráter
inigualável, uma pessoa muito boa, um ótimo médico, e hoje ele é preceptor lá do Teixeira de Freitas, né? Então eu acho que a nossa residência cresceu muito, as pessoas comentam isso na cidade, o estado do Rio de Janeiro conhece a nossa residência. Eu tive uma candidata hoje da Universidade da Bahia, tirou o primeiro lugar, a doutora Gabriela, mas infelizmente, como ela morava longe, ela conseguiu uma residência lá perto da casa dela, ela veio aqui, me pediu desculpa e retornou. Então isso me deixa muito envaidecido de saber que nós crescemos, mas nós crescemos pela nossa, na verdade, pelo nosso empenho, mas sensivelmente com a ajuda da FESaúde e com a ajuda também da Fundação. Então eu tenho aqui dentro uma parceria muito grande com a FESaúde. Desde que eu conheci Pedro sempre foi gentil comigo e me deu todo o apoio no meu desempenho aqui na minha residência. Maria Célia é minha amiga particular, é uma pessoa que também me ajuda muito e me dá todo o apoio. Também conto com a minha contra-regra aqui do senhor Eduardo, que está sempre aqui nos apoiando e fotografando e passando o nosso filme. Eu acho que a nossa residência cresce. Eu acho que a nossa medicina melhora. Eu tento trazer aqui temas muito relevantes, sou uma pessoa democrata, pergunto a vocês sobre isso. A vinda do Dr. Pedro para ter a apresentação, porque fica realmente, às vezes, na cabeça do residente meio confuso o que é a Fundação, o que é a FESaúde, quem é que é meu chefe, quem é que não é meu chefe. Eu acho que, na verdade, não existe chefe. Existe uma união de forças que lutam para o sucesso da nossa residência. Eu tenho um pouco de tristeza que, às vezes, alguns colegas até queriam ficar aqui, mas fogem para Maricá, né? Até depois eu queria escutar o Pedro em relação a isso, porque não depende do Pedro nem de mim, mas alguns colegas fogem por causa que lá tem carteira assinada, né, Pedro? Lá é uma questão trabalhista, e aqui a gente não tem. A questão não é nem trabalhista, é questão salário. Né? Exato. A gente está nos finalmente, né, para anunciar as nossas gratificações, e a gente está esperando assim, tudo que a FESaúde poderia fazer e a Secretaria também poderia fazer para avançar nisso, acho que já foram feitas. Agora acho que tem uma discussão técnica dentro das secretarias que meio, né, as que financiam, enfim, aí eu já foge um pouquinho da minha área, mas eu acho que tem uma discussão mais mas já é um consenso aqui da área da saúde de que isso precisa acontecer, né, e a gente está na expectativa que isso aconteça o mais rápido possível, né. Acho que Pedro está brigando por isso, né, acho que enfim, a gente tá nesse compasso aí da espera, e a gente conta com isso também para qualificar. É uma gratificação que não é só para a preceptoria, mas que para a preceptoria também, e aí facilita muito para a gente atrair mais preceptores para o nosso programa, né? Tanto os que estão aqui e que não toparam porque não queriam, porque não recebia, tanto os que estão em outros municípios que desejam retornar para cá, né? Assim, eu falei do pessoal que eu vi atuando aqui no Bumba em 2010, a maior parte foi para o Rio, quando teve a primeira reforma lá deles, né, de atenção primária, porque o salário não acompanhou, né? O salário aqui tá muito tá aquém do que é pago nos outros municípios, por conta principalmente das gratificações. A gente acha que a gente não... Eu creio que a gente não chega assim, né? Tô na expectativa disso acontecer antes do final do primeiro semestre desse ano, né? A gente tá com uma expectativa forte, assim, de que isso aconteça. E é uma gratificação para
para preceptoria, uma gratificação para a especialidade, né? Então, especialista em medicina de família com residência ou prova de título. E a gente tem uma também pela série histórica do CNES para as unidades que ficaram mais tempo sem médico, né? Que é o que a gente está chamando de difícil provimento. Aí eu sei que tem... são todas na Norte 1, todas na Norte 2, e todas de Pendotiba, e mais algumas específicas das outras, que aí eu já não sei dizer quais são, tá? Mas basicamente é isso, assim. E a gente, com essas gratificações, é claro que a gente não vai chegar ainda no salário que o Rio paga, ou a gente não vai chegar no salário que o Maricá paga, mas é um salário que eles só pagam para quem tem doutorado, né? Aí também não é não é o perfil da maioria dos profissionais. No perfil na maioria dos profissionais, a gente vai brigar e vai valorizar muito a questão da especialidade, da residência, né? Acho que isso é pra gente fundamental. E é o que o Jefferson falou. A gente agora é uma caminhada em conjunto mesmo, né? Pra gente qualificar a nossa força de trabalho, assim, né? Qualificar os nossos médicos de família. Acho que é isso. A gente, tanto por dentro, pela residência, quanto por fora, né? A gente tem muita vontade que isso aconteça. Acho que eu estou trabalhando para essa gratificação sair desde o dia que eu entrei aqui em 2020, né? Porque acho que a gente entende que a gente historicamente formou grandes médicos de família. Eu posso falar aqui de vários que saíram para Maricá, de vários que saíram para o Rio, que alguns não vão voltar porque já estão enraizados, outros que a gente acha que volta porque ainda continuam morando aqui, enfim, né? Então a gente... E além de tudo, né, é uma gratificação que busca também prestigiar o residente, né? O residente que termina e a gente acha que é um personagem, né, que está com gás, que está querendo contribuir para a gente andar com essa construção de saúde que a gente vinha fazendo e de alguma forma ficou um pouco estabilizada por conta das entradas, das saídas, depois do Covid, enfim. Agora com o concurso a gente está, né, começando, e acho que é importante essa mudança, né? E esperar que isso também depois passe para as outras categorias, né? Isso é importante. Ok. Alguém quer fazer algum comentário? Torno a agradecer imensamente a presença do Pedro. Espero que ele volte aqui em outras ocasiões e só quero agradecer a FESaúde também de ter ajudado, agradecer a todos vocês terem comparecido aqui hoje. Um grande abraço, boa tarde para todos.